uso eu marcando reunião, uso para acompanhar a reunião. Aí eu ainda estou habituando na sala, mas consegui entrar. Só estou com dificuldade, até falei para a Hum. professora Neilza, a questão de assinar frequência, eu não consegui achar as frequências nas aulas dos encontros síncronos. Aí falei para ela, estou aprendendo ainda, não consegui achar. Entrei lá na sala, mas não tinha nada postado na sala do Teams. Vou te ensinar. Quando a gente terminar aqui, é porque Hum, normalmente a frequência a gente faz num formulário à parte, é um link. Você vai certo. clicar no link, aí vai aparecer lá bonitinho, né, o uma página, seu nome, e-mail, mas eu vou mostrar um exemplo para você ver como é que funciona no final. Normalmente, esses encontros são específicos da disciplina, CL, a gente não faz com geração de certificado. A lista de presença continua, né? Porque o Teams ele permite a geração da lista de presença. Se você for conectada com o e-mail da Unileia, que é aquele aluno Unileia, né, que é disponível, que a gente também vai conversar sobre ele ao longo do encontro, já vai vir o seu nome, com e-mail, tudo bonitinho. Se você não estiver conectada com o e-mail da Unileia, aí a gente não tem muito como saber qual é o estudante que está ali. Mas, normalmente, o que a gente faz? Por mais que esses encontros síncronos não gerem certificado, nenhuma pontuação específica, porque não é obrigatória a participação, a gente sempre considera a participação desse aluno no arredondamento da nota, no lançamento da nota final, né? Para, na medida do possível, a gente ir respeitando as diferenças, né? E as múltiplas formas de aprendizado. Acho que é Certo. isso. Ele aparece lá no campo do chat. Normalmente é assim, ou aqui Ele, ou no YouTube, você vai ver o chat, vai ter um Uhum, link. certo. Aí nesse link vai estar essa paginazinha, como eu te falei, com normalmente é e-mail, nome completo, que é o nome que vai sair no certificado, e-mail, e a gente sempre pede uma avaliação do encontro e sugestão de novos temas. Isso é básico, que a gente sempre solicita para a gente para ir orientando, né? E normalmente os temas, os encontros síncronos que têm certificado são aqueles temas mais transversais, né? Que eles Uhum. vão perpassando por todas as disciplinas. Porque o que a gente observou, né? Durante muito tempo, né, a Unileia sempre fez encontros online com os alunos, só que a gente usava outra ferramenta, porque não tinha essa facilidade dessas ferramentas que a gente tem hoje, né? A gente usava uma ferramenta chamada Adobe Connect. Era no final de cada disciplina mensal. Cada disciplina mensal a gente tinha um tema norteador daquele semestre, e aí os estudantes se reuniam para fazer aquele trabalho em grupo, e Certo. apresentava para a gente no Adobe Connect. Aí o que a gente começou a perceber? Que o estudante que vem para EAD, primeiro que a gente informa o tempo todo que tem que ter tempo para estudar, né? Porque muitas vezes vem aquele estudante assim, ah, mas eu não tenho tempo. Não, é uma flexibilização, né, da disponibilidade da carga horária. Tem gente que vai estudar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, de acordo com a disponibilidade. E quando a gente colocava esse encontro síncrono, a gente via que era muito difícil o estudante estar presente. Não é porque ele não queria estar, é porque ele estava no trabalho, estava dentro do dia a dia, né? Do cotidiano do estudante. Então, a gente reconfigurou a metodologia. Então, o que a gente chegou à conclusão? Bem, a gente não pode perder essa característica do encontro síncrono, porque é importante, né? Essa troca, a gente se conhecer, se ver que tem uma pessoa ali atrás, conhecer os nossos alunos, o professor adora isso, né? É Aí verdade. a gente localizou nas disciplinas que a gente chama estendidas, que são as disciplinas maiores, estágio, né? Nesse caso, é práticas de ensino e extensão, no currículo regular de 4 anos, são as disciplinas de ambiente profissional em pedagogia. Então, a gente situou ali e colocou nesse caráter não obrigatório, porque aí a pessoa que tiver disponibilidade vem, quem não tiver vai assistir a gravação. Ninguém está perdendo nada, só está adaptando de acordo com a sua necessidade, né? E está dando certo, tem dado certo, mas pode ser também, por isso que é muito importante vocês darem um retorno de vocês, porque pode ser que em algum momento a gente tenha que reconfigurar esse modelo, né? E que cada público é um público, né? O público vai mudando e a gente vai se adaptando também às necessidades de cada público. E aí, como eu já comecei a gravação, né? Deixa eu fazer as informações. Toda vez que a gente inicia a gravação dos encontros, a nossa orientação é
colocar algumas questões específicas da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque quando termina esse encontro, eu normalmente subo esse vídeo para o YouTube como não listado. Só quem tem acesso ao link consegue clicar lá e assistir. Mas se você entrar com o login da Unilei, assim que acabar o nosso encontro, o vídeo já vai estar disponível lá no chat para você. Só que, de repente, a pessoa não está confortável, né? Em outra pessoa escutar o áudio dela ou ver a imagem dela. Então, a primeira orientação, se você não se sente confortável em divulgar o seu áudio, a sua imagem, né, por mais que seja para fins acadêmicos, desliga a câmera e desliga o microfone, tá? Porque para a gente poder respeitar, né, as múltiplas escolhas. E também você pode interagir com a gente pelo chat, né? Abrir o microfone, não precisa ficar esperando em determinado momento para abrir o microfone, você pode abrir o microfone conforme for julgando que é necessário. E aí a gente tem 2 canais de informação. A gente tem a nossa sala de aula, né, o nosso portal, com todas aquelas informações disponíveis, e nós temos o canal do Telegram. A gente abriu um canal do Telegram e não foi no WhatsApp por conta da possibilidade da gente agrupar mais pessoas, né? O Telegram na época, o WhatsApp na época tinha um limite de pessoas dentro do canal, e o nosso curso é um curso grande, né? O curso de pedagogia é um curso que tem um volume muito grande de alunos ainda na instituição. A graduação Unileia surgiu como pedagogia, né? Com o curso de pedagogia, então tem uma veia muito grande das licenciaturas de pedagogia, letras e história, mas principalmente pedagogia. E aí tem o meu e-mail também, caso vocês queiram conversar. Então, todos os eventos, né, externos, até para facilitar a divulgação, a gente divulga lá no Telegram. Algumas coisas eu divulgo dentro da sala de aula. Eu fiz essa opção porque alguns alunos falaram assim: ai, professora, você divulga muito evento lá na sala, eu me perco em relação às orientações específicas da disciplina. Então, ficou assim, lá no portal, especificamente, a gente tem as orientações da disciplina, um ou outro evento lá divulgado, mas mais eventos dentro da instituição, e no canal do Telegram, que a gente tem essa facilidade, essa rapidez, eu divulgo todos os eventos que eu recebo, principalmente os eventos externos, prioritariamente os eventos gratuitos, né? Eu evito divulgar evento que seja pago. Então, hoje, no nosso encontro, né, eu organizei ele em 3 momentos, aí vamos ver se vai funcionar, depois vocês me digam. Primeiro que é sobre a gente conversar um pouco, e aí, Célio, eu acho que você vai gostar, sobre como que a gente se encontra dentro da Unileia para a gente estudar, né? Então, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu vou deixar uns vídeos depois, caso vocês queiram se aprofundar, que foram de oficinas que a gente fez junto com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Então, ali tem as informações mais pormenorizadas, mas vou dar uma passada por ela em algumas ferramentas do nosso cotidiano que são importantes. Depois a gente vai falar especificamente sobre a nossa sala de aula de práticas de ensino e extensão, e depois de como a gente vai desenvolver essas atividades, que são as atividades de práticas de ensino e extensão, e por que esse nome, né? E por que ela está organizada desse jeito. Então, quando a gente fala do nosso portal, a gente tem 2 acessos, via computador e via aplicativo. Independente se você está pelo computador ou pelo aplicativo, você vai ver essa mesma carinha, né? Independente do curso que você estiver matriculado, você também vai ver essa mesma cara, né? Acabou que eu não falei. Eu atuo na disciplina com vocês de práticas de ensino e extensão 1 e atuo também na gestão do curso de pedagogia. E aí é importante reforçar isso, porque acaba que em alguns momentos pode ser que a minha fala privilegie, né, o curso de pedagogia em alguns momentos, só para vocês entenderem um pouco de onde eu falo, mas nessa sala de aula vocês vão encontrar alunos de diferentes licenciaturas, letras e história, tá? Não somente alunos de pedagogia. Então, quando a gente acessa, independente se você é um aluno de letras, de pedagogia ou de história, você vai ter sempre essa carinha que está aí aparecendo para vocês na tela. Se não tiver, vocês me avisem, tá? Vai ter o nome do curso, vai ter lá quem é a coordenadora do seu curso, um vídeo explicando o projeto pedagógico do curso de forma bem resumida, claro. Vai ter a ambientação, que é uma sala de boas-vindas, que é uma sala que também está disponível dentro da nossa sala de aula de práticas de ensino e extensão, mas é muito importante que vocês deem uma olhada, né, nesse conteúdo, porque tem todas as informações sobre a Unileia, não precisa olhar tudo, mas você sabe que se você precisar de alguma informação, ali está disponível. O manual do aluno e o calendário acadêmico.
O calendário acadêmico é importante para vocês organizarem a vida de vocês, férias, né, o cotidiano pessoal e profissional de vocês, para vocês verem quando que são realizadas atividades gerais da instituição, como a semana acadêmica, a semana de gestão que começou hoje, a nossa semana de acadêmica de educação que começa semana que vem. Só que para os cursos de vocês, que são os cursos de segunda licenciatura ou formação pedagógica, dependendo do curso que você está matriculado, a gente não tem atividade complementar. Então, essas atividades que seriam complementares, que já é certificado, claro que são boas para engrandecimento, mas obrigatoriamente você não tem essa necessidade de submeter isso para comprovar, como vocês fizeram na primeira graduação de vocês. Então, esse botão que está aqui embaixo, nesse menu, que para mim está aparecendo à esquerda, acredito que para vocês também, ele está organizado em ordem alfabética. A mesma O mesmo conteúdo que você vê nessa sala de ambientação que está aqui em preto, você vai ver nessa lateral também na esquerda. Você vai clicar lá e eu vou mostrar rapidinho a carinha de como que ele funciona. Embaixo vai ter atividade complementar que para vocês você vai clicar lá e não vai aparecer nada, né? Porque para a matriz curricular que vocês estão matriculadas não tem essa exigência legal. Embaixo são os avisos, porque os avisos ficam aqui onde está esse robozinho, que é o nosso Unibot, tá vendo? Que está escrito assim, seu cupom Carnegie está... assim que você lê, né, a informação que está divulgada aqui, que é o nosso mural de avisos geral, né, mural de avisos da instituição, ele fica guardadinho aqui no aviso. Então, vamos supor que você está vendo o link da Semana Acadêmica de Educação. Não sabe onde ela está? Você volta aqui no aviso, porque depois que você leu, o aviso fica salvo aqui. Só vai ficar disponível essa mensagem aqui na frente, caso você ainda não tenha lido, tá? Ou se sendo um conteúdo novo. Aí vamos passando, que eu vou mostrar. Então, cliquei lá em boas-vindas, né? O que você vai ver nesse clique do boas-vindas? Você vai ver esses 4 botões. Cada botão tem organização de determinado conteúdo específico para você entender um pouco mais da instituição. Saiba tudo sobre graduação, regras sobre a graduação, né, da nossa legislação brasileira, da sua graduação específica que você optou em se matricular conosco. Conheça o portal do aluno. Vão ter dicas e pequenos vídeos que eu vou mostrar rapidinho para vocês, só a carinha, tá? Não vou clicar nos vídeos para não ocupar muito o nosso tempo. De como que usa determinadas ferramentas do nosso portal, para que serve todas as ferramentas, é muito legal vocês saberem que isso existe. Porque, na dúvida, vocês estão estudando na madruga, num feriado, não tem professor naquele momento disponível, nenhum colaborador disponível em tempo real, você pode buscar informação ali. Entenda a sua sala de aula digital, vai explicar o desenho pedagógico da nossa sala de aula, né, para o nosso projeto em EAD. E 4, que é a nossa avaliação institucional, que é a nossa comissão própria de avaliação, que vai explicando as nossas práticas avaliativas das disciplinas, nossas práticas avaliativas do curso e da instituição. E eles publicam anualmente relatórios de retorno dessa prática, né? Então, quem é essa comissão própria de avaliação está descrita ali, é composta por aluno, professores, coordenadores, funcionários técnico-administrativo, membros da mantenedora, membros da comunidade externa. Então, é legal vocês darem uma olhada, ainda mais a gente que é educador, para conhecer como que são organizadas e pensadas e ressignificadas as nossas práticas avaliativas. E aí é um exemplo, tá, gente, de vocês clicando nesses botõezinhos, como é que vai aparecer as informações para vocês. Vai ter sempre uma caixinha assim de diálogo, ó, que os cursos de graduação da Unileia. Aí tem essa setinha. Você clica nela, vai abrir uma caixinha, vai ter lá os cursos, você clica no curso que você deseja, e ao lado vai ter sempre um videozinho. O videozinho tem no máximo 1 minuto e 40. Vai ter o texto e o vídeo sempre disponível para você. Ó, o que é o EAD? Graduação é diploma certificado. Qual a duração dos cursos? Não tem o certificado de conclusão do ensino médio, e agora? Então já tem vários questionamentos que foram sendo organizados ao longo dos anos e foram percebidos que eles se repetiam, né, entre os estudantes. E aí, outro exemplo, né? Tá lá, disciplinas mensais. Você quer saber como que se organiza uma disciplina mensal, né? Que é a disciplina que tem duração de 4 semanas. Você clica aqui, eles vão te dizer o que é plano de estudo, o que é plano de ensino, o que a gente chama de material didático. Então, todas essas informações estão especificadas dentro desse espaço que a gente chama de sala de ambientação, e você pode encontrá-las também em outros momentos na sala de aula, e a gente vai caminhar um pouquinho para falar sobre isso.
Vamos para o próximo. E aí, logo embaixo, vocês vão ver várias outras. Eles estão falando que é benefício, mas são atividades acadêmicas e científicas da instituição, né? Os cursos livres, o núcleo de iniciação científica e pesquisa, né? A professora Úrsula publicou agora para a gente uma chamada para quem deseja participar da pesquisa de 2 professoras. É muito legal vocês poderem participar, seja na iniciação científica, seja na pesquisa, dando apoio especificamente a uma pesquisa de um professor, porque você também recebe uma bolsa, além de toda a experiência, você recebe uma bolsa também de auxílio, né? Que está em torno de R$ 200 agora, se eu não me engano. A nossa revista Educação à Distância, o portal do egresso, que é uma forma da gente continuar acompanhando você e também disponibilizando vagas, né, na sociedade do trabalho, gestão de carreira, cineclube, clube do livro, e por aí vai. E aí, a gente vai falar especificamente de uma das ferramentas que a gente vai usar muito aqui na nossa disciplina de práticas de ensino, em estágio também, com certeza vocês vão usar, que são as bibliotecas digitais. Eu confesso a vocês, gente, que é uma das minhas paixões. Logo abaixo de aviso, tá vendo ali, ó? Lembra que eu falei que era em ordem alfabética? Você clica em bibliotecas digitais, vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Nós temos hoje 2 bibliotecas digitais disponíveis, né? A BV e a Minha Biblioteca. Temos o periódico e os repositórios de TCC. Periódicos são aquelas revistas acadêmicas, né? Das instituições principalmente brasileiras, né? De grandes universidades, faculdades, centro universitário, disponíveis ali organizado por curso, né? E por área de estudo, e temos a biblioteca. Eu não vou passar por toda a minha biblioteca, mas eu vou mostrar um pouquinho da carinha, né? Você vai clicar em Acesse Agora, se for o seu primeiro acesso, ele vai pedir para você selecionar algumas informações, alguns temas que vocês gostam, mas se você também não quiser, é só passar para você chegar nessa maravilha. Olha que barato, gente. Tem vários livros, muitos livros atuais, todos os livros dos nossos planos de ensino da disciplina, que é o planejamento da disciplina, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá da frente, eles estão dentro das nossas bibliotecas virtuais. Então, se de repente você olhou o plano de ensino, um tema te chamou a atenção, aquele livro te chamou a atenção, esse livro vai estar disponível na íntegra dentro da nossa biblioteca, seja a biblioteca virtual ou a outra biblioteca, que é a minha biblioteca. É muito legal, porque tem várias ferramentas interessantes, né? Você não pode baixar o livro por conta dos direitos autorais, você pode baixar no máximo 20% da obra. Mas você pode ler online, eles salvam a página, né, que você acabou de ler, igual esses aplicativos que existem hoje, né, de e-reader, né, para e-book. Então, é muito legal. Você pode marcar os livros que você deseja, então é uma ferramenta muito legal e atual para a gente também. E aí, quando eu vou no periódicos, né, olha como é que ele funciona. Você escolhe lá o seu curso, né, ou o curso mais próximo àquela temática que você deseja pesquisar, clica nele, como está aqui na setinha preta, e aí você vai vendo lá quais são o nome, o título do periódico que tem mais a ver, de repente, com o que você deseja pesquisar. Aqui são os principais, gente, os mais bem recomendados pela CAPES. Então, assim, é outra ferramenta muito legal que vale a pena a gente saber que ela existe. Aí, voltando lá para o portal, nós temos outras ferramentas, né? Não vou falar de todas, vou deixar um link depois, caso vocês tenham dúvidas e queiram saber, assim, por meio de vídeo, não por meio lá da sala de ambientação, deixar mais um vídeo para vocês. Aí a gente tem, ó, a carteira estudantil, os cursos livres, que não são obrigatórios, os documentos, que são os documentos que vocês encaminham de forma digital. É muito importante vocês ficarem atentos a esse encaminhamento. Quando o documento está ok, vai estar lá deferido. Se você observar que está em análise durante muito tempo, entre em contato com a gente para descobrir por que está em análise. Porque pode acontecer de você digitalizar e a imagem não ficar muito legal. E aí, de repente, você está esperando para a sua colação, está esperando para gerar o seu diploma, e de repente, por conta de um ruído na comunicação, por conta de vídeo documento, né, você acaba tendo um atraso nesse momento da colação de grau. Então, fica atento lá aos documentos. E ali você gera outros documentos também, comprovante de matrícula, a carta de aceite, que a gente vai falar agora sobre ela, entre outros documentos.
o financeiro, onde você gera o boleto, né? Conversa também com a nossa equipe financeira. O Indique e Ganhe, que são aquelas promoções e aquelas indicações, né, promocionais da Unileia. Os meus dados, a gente sempre pede vocês ficarem atentos. Olha lá quando puder, vê se seu e-mail está certo, vê se seu telefone está certo, porque muitas vezes quando vocês entram em contato com né, a gente vai ali para ver o seu telefone para ligar para vocês. E tem vezes que o telefone está errado, ou o e-mail está errado, ou você colocou o e-mail do vizinho na pressa, do marido, da filha, da companheira. Então é bom vocês ficarem atentos se aquele ali é o e-mail que você utiliza, porque normalmente é o veículo que vai chegar as informações para vocês, né? Renovação de matrícula e serviços de atenção. E aí, uma coisa legal para vocês, gente, é essa daqui que eu selecionei, que é relação e disciplina. Ah, oportunidades também é muito importante, né? São oportunidades de estágio, de vagas de emprego. Quando você clicar em relações disciplinas, vai aparecer para vocês quais são as disciplinas que compõem a sua matriz curricular. Vocês que estão no curso de formação pedagógica ou de segunda licenciatura, o curso de vocês é um curso mais enxuto, porque vocês acabam dinamizando somente aquelas disciplinas específicas da formação do licenciando. Então, você vai olhar ali, quando tiver laranjinha, assim, esse é exemplo de uma graduação regular, tá, gente? Quando tiver laranjinha assim, significa que você está matriculado. Olha o que vai aparecer aqui do lado: cursando. Né? Vai aparecer o nome da disciplina, o cursando, a data de início, a data de término. Lembrando que a data de término é a data após a prova final. Então, se você ficou aprovado ou aprovada naquele primeiro momento da disciplina que compõe, né, a atividade avaliativa do circuito inicial, atividade avaliativa do circuito intermediário, atividade avaliativa do circuito final, as questões discursivas do circuito integrador, o fórum temático, você ficou aprovado com média igual a 70 ou maior, você não precisa fazer a prova final. Ah, Luciana, eu fiquei com 65. Né? A gente arredonda quando vai de 68 para cima, 67 para cima. Ah, mas não arredondaram minha nota, então você vai ter que fazer a prova final. Eu sempre aconselho que você entre primeiro em contato com o seu professor, né? Para poder dialogar com esse professor. Porque se você é uma pessoa presente, que participou de todas as atividades, né? Claro que a gente acaba tendo esse olhar. Mas vamos supor que você não entrou em contato com o professor e ficou com uma nota baixa, abaixo da média. Vai lá no cronograma de atividades e vê qual o período que vai ser informado a sua prova final. E aí a prova final é online, composta por 10 questões de múltipla escolha, que envolve o conteúdo das 6 unidades, quando é disciplina mensal, tá? A disciplina estendida tem outra organização, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso. E aí, quando você não está matriculado na disciplina, essa bolinha aqui, que aqui está laranja, ela fica clarinha, um cinza clarinho. Você clica e nada aparece para você. Mas por que é importante você olhar isso? Porque quando faz o momento da rematrícula, que você sai de um período para o outro, é bom você conferir se lá naquela rematrícula você adicionou todas as disciplinas que foram consideradas para você no segundo período, né? Porque o primeiro período é fácil, né? O primeiro período normalmente somos nós que matriculamos vocês. Mas no segundo período pode acontecer um erro da internet, pode acontecer um erro do sistema e ficar alguma disciplina de fora e isso atrasar a sua formação. Então tem que ficar atento em relação a isso. E aí, quando você clica nessa setinha aqui, laranjinha, olha o que vai aparecer. Vai aparecer a nota que você alcançou na atividade final, na atividade avaliativa de cada circuito. E depois da data final da disciplina, vai mudar essa corzinha e o status aqui. Se você tiver aprovado onde está cursando, vai aparecer. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu pegar aqui o apontador. Se tiver vermelho. Se tiver cursando, né, e você tiver aprovada, vai aparecer aprovada. Caso contrário, né, vai aparecer reprovado e vai ficar em vermelho. Então fica bem assim imagético, visual para a gente, para facilitar já a sua compreensão nesse caminho. E aí nós temos o serviço de atenção, que é o meio que a gente tem para interagir com você sobre todos os assuntos da instituição. Ai, Luciana, estou com um problema do meu boleto. Vai lá no serviço de atenção e registra. Ai, Luciana, abriu o aplicativo e deu um problema. Printa a tela e manda para a gente. Eu sei que a gente sempre aconselha para você nunca deixar para entregar a atividade no último minuto. E o nosso último minuto, gente, regula o horário de Brasília, que é 23h55. Então, se você está em outro estado
que não é orientado pelo horário oficial de Brasília, fica atento que seu horário vai ser diferente. Então, deu 23h50, sua luz caiu, aconteceu um problema, o seu trabalho não está indo de jeito nenhum, você não está conseguindo. Printa a tela e manda para a gente. Claro que o ideal é que você não deixe para o final, né? Porque existe uma possibilidade de acontecer alguma coisa, né? Infelizmente vai acontecer. Mas se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar com certeza. Então, clicou aí em serviço de atenção, vai aparecer aqui, não sei se vocês estão vendo, abrir nova ocorrência, vai selecionar ali para vocês qual é o tipo de assunto que você deseja, e normalmente a gente tem uma equipe, normalmente não, a gente tem uma equipe que atua separando essas informações. Informações que eles possam responder, for horrível, que eles possam responder, eles vão responder de imediato para você, que é uma equipe de atendimento. Informações que requerem um olhar específico da coordenação de curso, eles encaminham para a coordenação de curso. Normalmente, a gente responde até em 48 horas úteis. Mesma coisa dentro dos fóruns. O prazo que a gente tem são 48 horas úteis. Por isso que a gente sempre orienta, na medida do possível, que você evite mandar por e-mail. Porque por e-mail a gente não tem a gestão da caixa de e-mail do professor, né? Porque por mais que nós estejamos numa instituição, o uso é pessoal, né? A gente não pode infringir esse limite da privacidade. Já o portal, não, nós temos uma tutoria, uma supervisora de tutoria, que ela tem um mapão que ela olha quem acessou cada sala. Então, nós temos 48 horas úteis. Digo úteis porque você colocou lá uma mensagem no fórum de dúvidas 23h40 de sexta-feira. E aí você vai falar na segunda, poxa, a professora não me respondeu. A gente orienta, por questões trabalhistas, que o professor não responda sábado e domingo. Mas vocês vão ver, né, muitos professores respondendo sábado e domingo. Eu sou uma delas, né, que acabo respondendo. Mas por questões trabalhistas e institucionais, a gente orienta que não há essa resposta. Então, se você tiver alguma dúvida, né, por mais que você vá estudar no final de semana, tenta registrar antes, né, ou na quinta-feira, para dar esse tempo da gente poder responder para vocês e vocês não ficarem naquela ansiedade, né, do retorno do docente. E aqui do lado tem um posso ajudar também, pode ser que de repente a questão que você vai apresentar já esteja disponível ali no material do posso ajudar. E aí, outra ferramenta importantíssima para nós é o manual do aluno, porque ali o manual do aluno ele vai mostrar as nossas normas, os seus direitos, né? Então o aluno, né, ele tem direito ao regime especial. O que é o regime especial? Fiquei doente, meu filho está doente, estou acompanhando um familiar. Você tem direito, né? Nasceu uma criança, né? Você está em licença maternidade. Você pode mandar para a gente via serviço de atenção, tem que ficar tudo registrado em serviço de atenção. O seu comprovante, né, esse atestado que comprova essa excepcionalidade, um atestado de saúde, a certidão de nascimento de um bebê, você manda ali para a gente, que a gente vai administrar novos prazos para você, mas tudo tem que ficar registrado dentro do serviço de atenção e todas essas orientações estão disponíveis por ali, tá? E outras duas ferramentas muito interessantes, primeiro é a Brinquedoteca, né, que é o nosso espaço virtual para o desenvolvimento da cultura e da infância, a promoção da ludicidade, e o Clube do Livro. Vocês vão notar que tem um espaço da Brinquedoteca que a gente chama de ateliê ensino-aprendizagem, que são as produções dos estudantes. E outro espaço da brinquedoteca, que são os baús, que são materiais que foram pré-selecionados por nós. Aqueles materiais eles podem embasar a construção das atividades de vocês, as construções das atividades aqui de práticas de ensino e extensão. Deve. Então, nós temos dois tipos de conteúdo lá. Nós temos o conteúdo que a gente já disponibiliza ali para vocês, né? O conteúdo orientador, né? Norteador das práticas, principalmente voltadas mais para os recursos digitais, e tem as produções de vocês, que são elaboradas ao longo das disciplinas, principalmente as disciplinas estendidas. Então, está tudo ali disponível para vocês. E o Clube do Livro, que também não é uma atividade obrigatória, mas que sempre privilegia alguma obra da literatura brasileira e uma conversa com os colegas de todos os cursos, são 26 cursos de graduação, então é um bate-papo muito legal e uma possibilidade da gente poder enxergar o olhar do outro com muita empatia, né? Muito interessante as trocas que ocorrem no Clube do Livro. E aí, por último, e não menos importante, o nosso pacote Office 365. Estava conversando antes de começar a gravação com o Cieli, e o Cieli já falou assim, Luciano, eu já uso
o Microsoft Teams no meu trabalho. Aqui, o que a instituição possibilita? Ela possibilita que você tenha acesso, né, de forma gratuita ao pacote Office 365, porque a gente observou, né, ao longo, isso foi uma necessidade apontada pelos estudantes no questionário sociocultural também, e aí vocês vão ver a importância do questionário sociocultural, da dificuldade deles terem acesso a aplicativos gratuitos, né? Normalmente tinha que pagar uma licença de um programa, coisa e tal. E aí a instituição conseguiu, né, ofertar essa possibilidade que é o acesso ao pacote Office 365, que é muito legal, principalmente para a gente que vai construir essas atividades de práticas de ensino e extensão. Então, claro, não são somente esses 4 softwares, né? São muitos outros. Você tem que ter acesso à internet e ele possibilita que você tenha acesso a sala Teams da disciplina, que é o que a gente vai conversar um pouco mais à frente. Então, se você ainda não tem o acesso, a minha primeira recomendação é que você tenha esse acesso, né? Você crie seu acesso nesse botão, quero meu acesso gratuito, e caso você encontre algum problema na geração da sua senha e do seu e-mail, você entra em contato com a gente lá por meio do serviço de atenção. Aqui ao lado nós temos uns tutoriais ensinando, ó, como criar sua conta, como acessar sua conta, esqueci minha senha, como recupero minha senha e por aí vai. E aí você criou sua conta? Opa, muda a tela. Você criou sua conta, você vai ter acesso ao Outlook por meio da Unilei. Então você vai ter, por exemplo, um e-mail, vou dar um exemplo aqui do meu e-mail. Eu tenho o meu e-mail da coordenação e o meu e-mail também de aluna, né? Mas não é aluna, é de professora que acessa as salas Teams, né? prof.lucianamendonca@unileia, digito lá esse meu login, digito a minha senha, independente se é no telefone, né? Ou no tablet ou no computador, o caminho é muito parecido. E vou lá. É muito parecido com o próprio Gmail, né, a disponibilização das ferramentas. Você vai ter lá esses, como é que é o nome? Esses quadrinhos, assim, no canto superior esquerdo, e aí quando você clicar nele, você vai ver, né, lá Outlook, PowerPoint, Excel, e vai ter o Teams. Clicou no Teams, aí aqui tá maiorzinho, ó, ver se tá dando para você ver. Ó, aqui tá maiorzinho. Você vai ver o abrir em uma nova guia. Esse abrir em uma nova guia só é possível se você estiver acessando via computador. Se você estiver acessando via telefone ou dispositivo móvel ou tablet, obrigatoriamente você tem que baixar o aplicativo. Eu optei em colocar o aplicativo no meu telefone e no meu computador, porque ele não pesa muito, né, no meu armazenamento total, e segundo que ele possibilita maiores interações. Conforme vocês forem usando os Teams, vocês vão ver que tem assim, uma variedade de aplicativos. Aqui tem possibilidade de você, se você quiser gravar uma aula, gravar um vídeo, de você criar cenários em 3D, mesa, simular a sala de aula, tem várias possibilidades de simulação, já tem transcrição automática, e você seleciona com a língua, tem inserção de legenda, então tem várias possibilidades que, se você não estiver usando o aplicativo, você não vai conseguir ter acesso. O chat é uma delas. Muitas vezes, quando a gente está usando, não usa o aplicativo, a gente não tem acesso ao chat. E normalmente é no chat que a gente coloca os links de participação que geram os certificados, né? Quando são eventos que geram certificados. Então, esse aqui é um exemplo de como que eu acesso no aplicativo, no telefone celular. Coloco lá o meu e-mail, né? @alunoenileia.com.br, a senha, e eu acesso dessa forma. Então, vocês estão vendo a minha imagem do calendário, tá vendo? Ó, o que eu tinha dia 22 de setembro, o que eu tenho dia 24 de setembro. E aí, se você acessando o Outlook Unileia, você já vai ver todas as programações das disciplinas quando tiverem eventos dentro do calendário da sala de vocês. Então, isso já facilita, porque você esqueceu a data, porque isso pode acontecer, né, gente? Que a gente está sempre envolvido em várias atividades. Você olha lá para o telefone celular, vai aparecer aquela janelinha avisando: olha, encontro de estágio supervisionado. Você clica lá, acessa, põe seu fonezinho e vai participando. A diferença é que a sessão telefone celular, o menu fica nessa parte de baixo, estão vendo aí sinalizado em preto? Atividade, chat, equipe, trabalho, calendário. Já no computador, ele fica na lateral esquerda, vou mostrar para vocês.
Aí, se for tipo o caso da Euciele, né, que tem 2 contas, ou eu que tenho 2 contas, como é que você faz? Você vai lá em cima na fotinho que fica lá no canto superior direito, vai clicar na foto, vai abrir essa janelinha. Você clica em sair e entra com a sua conta, por exemplo, da Unileia ou, por exemplo, do seu trabalho. Fez essa troca, no telefone celular você vai ver essa telinha aqui. Viu essa tela? Vocês vão ver um monte de janelinha aqui, mas de vocês vão aparecer poucas, tá? Você vai ver o que a gente chama de sala Teams. No nosso caso, a sala, nossa sala, né, de prática de ensino e extensão é essa daqui, ó, PEX 01. Por que que é interessante? Porque ali você já encontra os seus colegas, ali nos horários que eu divulgo, por exemplo, da coordenação de curso, vocês podem ligar diretamente para mim, não precisa ficar esperando eu responder por e-mail, processo, eu estou trabalhando. Você liga aqui para mim pelo Teams, eu estou logada, eu atendo para poder a gente conversar. E vocês podem fazer isso também com os colegas, né? Isso é muito importante até para o desenvolvimento do trabalho em grupo e para o desenvolvimento de outras habilidades também, né, gente? Isso é muito importante. Agora eu estou trazendo um exemplo do menu printado do computador. Tá vendo como é diferente? Quer dizer, é igual, né? Mas a organização é diferente. No computador, no celular estava embaixo, na lateral inferior, e no computador fica aqui na lateral esquerda, né? Tudo que vai aparecer novo, mensagem, troca, vai estar aqui em atividade. Chat, bate-papo, vai estar aqui. Tá vendo? Tem até um umzinho aqui. Equipes são as salas Teams vinculadas à disciplina. Aí você vai falar assim, Luciana, eu tenho 2 salas. Uma sala complementa a outra. Claro que todo o conteúdo você vai ver, o Cielo, com certeza. De repente, naquela sala só tem, por enquanto, Setembro Amarelo. Depois você só me diz se você teve acesso ao link direto por lá. Porque normalmente, quando eu marco os eventos, eu marco dentro da sala para vocês já acessarem e não precisarem ficar me esperando, né? Para poder entrar na sala. Aí vocês podem conversar também e agendar outros eventos. Isso é muito importante. Aí vem as tarefas que a gente raramente utiliza e voltando só no portal. Lá no portal do aluno, né, a gente acaba priorizando aquele espaço porque ali está o material didático. Então, ali é que a gente faz o controle do retorno do professor, né, da organização das atividades avaliativas, da entrega. Só que esse espaço é o espaço que é nosso, né? Como se você estivesse dentro de um espaço presencial e tivesse a sala da coordenação, o espaço lá de troca, que tem a cantina, que tem a praça, ali é o espaço para a gente trocar, para a gente se conhecer, para a gente se conectar com as outras pessoas. Então, é muito importante ter acesso a essa sala Teams, até porque tem várias funcionalidades. Eu trouxe um exemplo, né? Esse aqui, você vai ver que a minha foto é diferente, porque, poxa, Celi, na sala Teams, se eu não conseguir visualizar o link, eu vou ver isso. Foi bom você ter me avisado. Isso aqui é um exemplo. Olha, eu tenho uma turma que é uma turma da graduação regular, não é com vocês, que a gente trabalhou competências socioemocionais e a BNCC. Aí eu agendei lá o encontro. Você linkado à sala, tendo acesso a essa sala Teams, você não precisa ficar me esperando subir o vídeo para o YouTube para disponibilizar. Você clica lá, ó, no chat, já está lá, ó, gravação realizada. Você clica ali e já vai assistir o encontro. Então fica tudo organizado, tem a memória de tudo. É muito legal. E aí, no mural geral, né, a gente sempre divulga alguns eventos, principalmente os eventos realizados no Teams. Tá vendo? E aí vocês podem interagir, vocês também podem gravar para chamar, botar uma nova conversa para chamar o grupo de vocês, diferente lá na sala, né? Que lá na sala tem o fórum lá de formação de grupos, mas acaba que fica muito mais na mediação do professor. Aqui é um espaço muito mais livre também para a construção do estudante. Dito isto, eu preciso avisar a vocês que nós temos um núcleo de apoio psicopedagógico, que ele é mediado e liderado pela professora Neilza. É muito importante vocês conhecerem um grupo, vocês podem precisar. Tem gente que caminha sozinho, tem gente que precisa de apoio, né? Então, a professora Neilza, ela faz o apoio pedagógico, né, o apoio psicopedagógico, faz essa escuta. Não é terapia, gente, ela não pode fazer nenhuma terapia também alternativa com vocês, mas ela ajuda a encaminhar para determinados agentes específicos para poder apoiá-lo. Então, nós temos o Juntos no Sábado, que são eventos que acontecem no sábado, com alunos de todo o curso, e temos um grupo no WhatsApp chamado Unidas pela Pedagogia, que são alunos de pedagogia do Brasil inteiro.
Claro que aí vocês têm que tomar só um pouquinho de cuidado, porque aí vão ter alunos do curso de 1 ano, do curso regular, que são um curso de 4 anos, da matriz antiga, que era ofertada em 3 anos. Então, é sempre bom, né, para a gente trocar com os colegas, mas eles estão em estágios do curso diferente, matrizes diferentes, então o único cuidado que vocês devem ter. E dentro do núcleo de apoio psicopedagógico, a gente tem realizado também oficina aos sábados, mais no sentido de apoiar, compartilhar estratégias sobre o estudo online, sobre interpretação de texto, entre outras questões. Então, dito isto, não vou me aprofundar mais nessas questões, porque nós temos 2 oficinas gravadas, estão aí os links das oficinas. A primeira, que foi com foco bem nos desenvolvimentos dos recursos, ferramentas da plataforma, né? A gente simulando esse uso. O outro foi sobre gestão de tempo, que é essa parte 2, e a parte 3 a gente fala especificamente sobre aplicativos, recursos que nos ajudam no protagonismo estudantil e docente, né? Vou até trazer um pouquinho aqui, mas quem se interessar pode ver o grupo como um todo. Isso, tem que estar assim, Eucélia, exatamente. Deixa eu só abrir aqui a imagem para eu ver. Isso aí. E aí você pode olhar o calendário, clicar direto aí e entrar direto por aí. Foi, foi. Eu acho que eu cliquei no. Estamos aqui, professora. Tá aí? Eu fui clicar na imagem, sem querer, cliquei em sair. Só eu mesma. Deixa eu só voltar com um arquivo. Só eu mesma para fazer isso, gente. Ninguém merece. Mas é isso mesmo, você olha lá o calendário e normalmente, se você observar, ele vai aparecer faltando 5 minutos. Primeiro é 15 minutos, ele começa tipo uma contagem regressiva. Ele sobra uma janelinha ali para gente para avisar: olha, falta 15 minutos para sua reunião, faltam 5 minutos para a reunião. E aí eu vou passar para mostrar, deixa eu só finalizar aqui. Só confirmar e continua gravando. Tá gravando. Para a gente continuar. Isso. Vamos lá. E aí a gente passa para o momento 2, né? No primeiro momento, a gente focou em dar uma rápida passada pelo portal, porque é importante a gente saber como o portal funciona, porque muitas vezes a gente fica perdido e isso desestimula o nosso estudo específico da disciplina. Então, a gente dá essa navegada aqui pelo portal, né? E pensando a mesma coisa, pensa assim, você está num ambiente presencial, você entrou naquela estrutura presencial, você vai ter a secretaria, você vai ter outros espaços que antecedem a sua chegada à sala de aula. Então, o portal é isso. Imagina um portal de porta mesmo. É um espaço que eu me antecedo até chegar à minha sala de aula, à minha sala de aula virtual. Lembrando que você tem sala que vão durar 4 semanas, que são as salas mensais, e vocês vão ter as salas estendidas, que duram 5 meses, duram um semestre, que são as disciplinas de prática de ensino e extensão e estágio supervisionado. Hoje a gente vai falar da disciplina que a gente está matriculada, né? Que é prática de ensino e extensão 1. E aí, para falar sobre isso, eu preciso voltar e falar um pouquinho para a gente o que é essa disciplina. Quando foi possibilitado pelo Ministério da Educação, né, pela comunidade civil, pela comunidade acadêmica, científica, a necessidade, né, e a oferta de um curso de licenciatura com uma carga horária reduzida, isso não foi à toa, né, gente? Porque ainda há uma necessidade muito grande de formação de professores, ainda mais de formação de professores especialistas no Brasil inteiro. Num primeiro momento, a ideia é que esse projeto das segundas licenciaturas, das formações pedagógicas, fosse curto, porque pensou-se que ia dar conta desse país continental no máximo em 4, 5 anos e que não haveria mais a necessidade da gente seguir ofertando dessa forma. Só que a gente percebe que, infelizmente, as públicas ainda têm uma dificuldade de se organizar para cumprir a legislação nesse sentido, né? Para dar uma
ser mais célere, né, para a sociedade. E as instituições privadas acabaram ocupando esse espaço e ocupando esse espaço também da EAD. Nós tivemos um crescimento muito grande da EAD com instituições públicas, né, por meio da Universidade do Brasil, ao longo dos últimos 10 anos, com o formato do consórcio CEDERJ aqui do Rio de Janeiro, que foi uma experiência, né, que foi referência para a formação da Universidade Aberta do Brasil. Temos, sim, muitas instituições públicas ofertando as licenciaturas, mas a gente acaba vendo, né, uma presença maior das instituições privadas. Isso não quer dizer que a gente não tenha que respeitar a legislação, pelo contrário, acaba que as instituições privadas têm um olhar, né, muito mais cuidadoso das avaliações externas, das comissões de avaliação do Ministério da Educação, do que muitas vezes nas instituições públicas. Por peculiaridade, né, gente? A gente sabe que são peculiaridades e características diferentes das instituições. Então, as práticas pedagógicas é um componente obrigatório das licenciaturas, né? Tal como estágio, que também é considerado uma prática pedagógica, mas a legislação separa. A legislação que vai ser implementada até 2024, né, que é a BNC Formação, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, né, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, e nós estamos caminhando para a implementação, né, da BNC Formação. Já era para a gente ter implementado a BNC Formação inicial e continuada do docente na sua totalidade, mas a pandemia possibilitou essa prorrogação. Tem muita discussão ainda, porque vai mudar o perfil do curso de pedagogia e, inclusive, vai mudar as ofertas das licenciaturas, mas ela determina lá uma carga horária X para práticas pedagógicas e uma carga horária X para estágio supervisionado, obrigatoriamente presenciais. Então, no Brasil, isso é muito importante deixar ressaltado, não existe nenhum curso de graduação completamente EAD. Primeiro, porque a legislação de EAD já traz para a gente que pelo menos uma atividade avaliativa semestral, obrigatoriamente, ela tem que ser presencial. Claro que eles nos dão autonomia para que a instituição faça a escolha de qual atividade presencial. Normalmente são as provas, né, semestrais, aquelas provas de múltipla escolha, tem instituição que faz prova mensal, cada instituição lança a mão de uma estratégia. Aqui, a gente conseguiu fazer uma leitura, né, do estágio supervisionado seguir presencial, porque é obrigatoriamente presencial, e nas práticas pedagógicas, a gente ofertar essa possibilidade de ser presencial e ofertar também que essa obrigatoriedade da organização da avaliação, pelo menos uma vez por semestre, fique organizada e dentro dessa disciplina. E aí você fala, pô, Luciana, mas você está falando práticas pedagógicas, e o nome da disciplina é Prática de Ensino e Extensão. Em 2018, né, além da LDB, das diretrizes, né, que a gente organiza os cursos de ensino superior, no nosso caso, as licenciaturas, Pedagogia, Letras, Histórias, que tem similaridades, claro, mas tem especificidades de cada curso. Nós acrescentamos, a Lei Geral de Estágio, nós acrescentamos, né, por uma força do governo federal, uma nova legislação, que é a legislação da obrigatoriedade da extensão. Até você que já fez uma graduação, você já ouviu falar de atividade complementar e a gente já começou conversando sobre isso. Lá na atividade complementar, tem um tripé, né, que eles até mostram como um triângulo. Ensino, pesquisa e extensão. O objetivo da atividade complementar é esse, é inserir o estudante sob essa tríade, ensino, pesquisa e extensão. E aí se amadureceram mais um pouco esse olhar e fizeram uma legislação específica para a extensão. Nessa legislação específica da extensão, além da atividade complementar, eles implementaram a curricularização da extensão, o que significa que a extensão não vai ser mais uma atividade complementar. E tem todo sentido, porque a extensão é a minha relação da teoria com a devolutiva da prática para a sociedade. Tem todo sentido. E não é essa crítica que a gente sempre faz, a gente estuda muita teoria e falta essa relação com a comunidade. E isso tem um lado extremamente positivo, mas por um outro lado, para alguns estudantes, principalmente que são trabalhadores que têm uma carga horária reduzida, de disponibilidade para estudo num campo presencial, né? Porque a gente acaba tendo disponibilidade em outros horários que muitas vezes as escolas, as outras instituições não estão abertas e disponíveis para visitação.
que é exatamente a gente poder se relacionar presencialmente com essa comunidade, né. Então esse pode ser considerado um fator desafiador, não vou dizer negativo, né, desafiador. Então, qual foi o olhar da instituição? Ela olhou para as práticas pedagógicas, né, olhou para essa legislação de extensão, para essa legislação das práticas pedagógicas, que não exige, uma carga horária presencial e obrigatória, e falou: "Bem, elas se relacionam, né, porque quando eu falo da prática pedagógica, eu estou inserindo o licenciando lá em determinado campo, eu levo ele a olhar criticamente para aquele campo, criticamente não no sentido de demérito, de olhar para "Ai, não gostei", não, olhar crítico e ver o que que eu posso contribuir para melhorar as práticas daquela comunidade. Então, nesse ponto, as práticas pedagógicas de extensão, elas se encaixam. Então, a gente cumpre a legislação dessa forma, a partir do momento que a gente une as práticas pedagógicas de extensão, que para a gente, para as licenciaturas, isso faz muito sentido. Então, quando você entra na sala, né, qualquer sala, independente se ela é mensal ou ela é estendida, você vai ter essa organização. Uma fotinho, o nome da disciplina, desculpa, o nome do professor que está lá em cima mediando, né, a carga horária, se ela está aberta, vai ter essa rodinha aqui, né, que é na verdade os marcadores das atividades que estão na sala, então você sabe que tem 21 itens ali que você precisa acompanhar, e aí você vai ter essas ferramentas, né, introdução, aí você clica em introdução, vão abrir essas janelinhas, né, se está verde significa que você já concluiu, quando não está verde, significa ou que você não concluiu, ou no caso aqui do material complementar, que ainda não tem conteúdo ali dentro. E aí, na apresentação, vai ter a apresentação sempre da disciplina. Normalmente tem um vídeo, né? E esse vídeo é um vídeo do conteudista, não é do professor da sala, que pode muitas vezes ser até o conteudista, né? Mas em alguns casos podem ser profissionais diferentes, que a gente tenta buscar sempre um profissional bem especialista naquela área, com práticas de pesquisa naquela área, para trazer sempre um conteúdo para que a gente também possa continuar, né, numa comunidade de aprendiz, aprendendo o tempo todo. Então vai ter a apresentação ali, os objetivos de aprendizagem. Logo abaixo vai ter o plano de ensino. No plano de ensino vai estar descrita a ementa, quais são as temáticas que a gente vai estudar, quais são os objetivos que a gente deseja alcançar com esse aprendizado, qual é o conteúdo programático disponível para estudo, qual é a metodologia, e se você descer, é porque aqui é uma imagem, né? Eu não consigo rolar a barrinha para mostrar para vocês. Qual é a metodologia de avaliação? Nas disciplinas estendidas, gente, que são práticas e estágio, a gente não tem prova final. Por quê? Porque se a legislação nos obriga à presencialidade, né, e à construção de uma atividade de forma processual, a gente não pode substituir com a prova final, diferente das disciplinas mensais. Então, a gente começa a perceber que o projeto pedagógico começa a fazer sentido, né? Lá nas disciplinas mensais, eu tenho uma organização, vamos dizer, mais tradicional, né? Eu vou ter lá unidade, atividade avaliativa de questão de múltipla escolha, mas não vou ter muita a possibilidade de mão na massa, né. Eu tenho as questões, avaliativas de múltipla escolha, questão discursiva e o fórum temático, eu não vou ter a possibilidade de construir alguma coisa. E construir algo que eu estou falando mais autoral, né, porque todo texto, claro, é autoral e é uma construção, né, só para deixar claro. Aí você clica embaixo, é o cronograma de atividade. Toda sala vai ter um cronograma. Aí vem as dicas, né, que a gente traz lá naquelas oficinas como estudar. Imprimir, salvar lá na agenda do Google, salvar na agenda do Teams, para que essas datas fiquem bem claras para a gente, né, e para que a gente não se perca nessas datas, e eu vou voltar nelas com vocês. O questionário sociocultural, que é muito importante o questionário sociocultural, porque é a ferramenta que a gente tem para conhecer um pouco mais vocês, né, e para poder ir melhorando, aprimorando o nosso desenho pedagógico. Então aquelas perguntas não são à toa, né, elas têm uma tem um desejo, uma intenção pedagógica ali. Os critérios de avaliação, os mesmos descritos no plano de ensino, a gente traz aqui novamente para você. Lembra aquele curso de ambientação que eu falei lá no primeiro momento?
Ele está disponível aqui também no Bem-vindos ao Campo Digital da Faculdade Unileia, e um material complementar que é como se fosse uma pastinha, que a gente coloca todo o conteúdo além daqueles disponíveis, né? Aqui está o nosso cronograma. Então, a gente nota que tem o início da disciplina, que foi há um mês, mais ou menos atrás, né, dia 29, e tem a nossa expectativa de estudo de vocês. Então, na aula 1 e 2, né, aula 1 e 2 que compõem o circuito inicial, o nosso objetivo é que você leia até dia 20/10. A aula 3 e 4, que é o circuito intermediário, que você leia e faça aquelas questões de múltipla escolha até o dia 20/11. A aula 5 e 6, que você faça a entrega dessa primeiro, que é o que a gente vai conversar nesse terceiro momento, você entrega essa atividade até fevereiro. Aí você fala, mas Luciana, por que obrigatoriamente eu tenho que ler? Porque, gente, educação é uma ciência. E para nortear o olhar de vocês para a prática, a gente traz determinados temas. O tema da nossa prática de ensino e extensão, essa primeira, é ética e cidadania, no nosso contexto da sociedade contemporânea, no contexto da sociedade digital. Então, para a gente orientar o olhar de vocês, porque senão a gente vai com várias inúmeras possibilidades para olhar para esse campo prático. A gente orienta direcionado a essa temática, que já é ampla, né? Que já dão para a gente múltiplas possibilidades. Então, a gente traz um conteúdo básico, que é um conteúdo norteador. Muitos de vocês já devem ter visto esse conteúdo no mundo profissional de vocês, né? Acredito que, de repente, na primeira graduação, mas é mesmo para orientar o nosso olhar. Como que foram feitas as escolhas desse conteúdo? Baseado nas principais políticas nacionais e internacionais. Então, vocês vão ver que isso conversa muito com os processos seletivos atuais e conversa muito com o cotidiano, principalmente do cenário educacional brasileiro, tá? E aí, quando chega na aula 5 e 6, já é uma atividade que não é igual na disciplina mensal, né? Que eu vou chegar lá e fazer uma atividade múltipla escolha. Não, já é a primeira parte da entrega dessa atividade em grupo que a gente vai desenvolver na disciplina. Então, a aula 1 e 2 e a 3 e 4, por serem leituras e uma atividade ali avaliativa, que é uma questão de múltipla escolha, ainda é uma atividade individual. Quando você chega, e mais em paralelo, né, por isso que tem lá na sala a formação dos grupos, você vai encontrando o seu grupo, encontrando essas pessoas, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Chega na 5 e 6, você vai ter lá já o material composto desse primeiro momento, desse olhar da sua prática com o seu grupo, e você vai fazer a entrega individual. Isso é muito importante deixar claro, e eu vou reforçar isso depois. Por mais que você construa em grupo, você vai ter o mesmo arquivo, você tem 6 pessoas no seu grupo. Você vai ter o mesmo arquivo que essas 6 pessoas, mas a gente precisa que você envie esse arquivo, porque isso fica um registro, uma memória dentro do ambiente. Hoje é a Luciana que está aqui, amanhã pode ser outra pessoa. E mesmo sendo a Luciana que esteja aqui, são muitos alunos, né? Então é importante ter o arquivo ali para que fique a memória do seu desenvolvimento acadêmico e pedagógico conosco. E aí depois você vai ter um período, que é o período lá de abril, para a entrega final dessa atividade, porque a atividade está desenvolvida em 2 momentos e a gente vai entender por quê. E a disciplina se encerra só em abril. Aí fala assim, ai, Luciana, mas você está adiantando muita atividade. Não, gente, esse tempo passa muito rápido, a gente tem Natal, tem férias no meio desse caminho, então é muito importante que a gente já se organize para que a gente não deixe nada para depois, tá? E aí depois a gente tem um setor, que é o setor que a gente chama da interação, que são os fóruns. O fórum de informações, onde a gente publica informações sobre a disciplina, dicas de estudo, né? Eu estou sempre lá vendo qual é a meta daquela semana e colocando para vocês. Fórum de dúvidas é muito importante, na medida do possível, que as suas dúvidas sejam publicadas ali, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. Aí muitas vezes o colega vai e responde antes de mim, a partir da experiência dele, ou antes do outro professor, ou não, ou é a mesma dúvida do colega, ou você está com dúvida, chega lá, lê a pergunta, já tenho. Era aquela pergunta que você tinha, mas eu já respondi, e você de repente não precisa postar a sua dúvida de novo. A de apresentação e ambientação, que é muito legal, primeiro porque a gente conhece vocês melhor, e eu já fico imaginando quais são as produções que a gente pode fazer juntos, né? E o fórum de organização do grupo. Tem uns colegas lá que já criaram até um grupo do WhatsApp, né? Legal pra caramba. Mas o convite é que vocês possam utilizar também a ferramenta Teams. Então, chegou o momento da gente estudar as aulas, que estão organizadas em circuito. Em outras instituições, vocês podem ver outros nomes.
trilha de aprendizado, trilha de formação. Aqui a gente organizou essa caminhada pedagógica a partir de um autor que vocês devem conhecer, que é o Bloom, né? A gente pega, que é muito utilizado, né, para formulação e desenvolvimento de competências e habilidades. A gente pegou a taxonomia de Bloom e foi graduando, complexificando esse estudo de vocês. Por isso que a gente coloca inicial, intermediário, final, integrador, para ir criando degrauzinhos de complexificações. Então, você clicou nessa disciplina, não vai ter livro didático. Por quê? O material de estudo básico é esse. E como a gente vai para a prática, cada um vai ter um olhar, um recorte diferente dessa prática. E aí vocês vão buscar na biblioteca virtual, vão buscar no repositório de TCC, vão buscar fora, não é obrigatório utilizar somente essas ferramentas, você vai buscar um livro à parte. Então, por isso que a gente acredita que o livro didático... Só um minutinho. Que a gente, o olhar não fica restrito somente a essas aulas interativas disponíveis dentro do circuito. Então, vamos lá, você chegou lá no circuito 1, que é a nossa orientação. Estuda o circuito 1. Se você tivesse na disciplina mensal, eu ia te orientar da seguinte forma: lê lá o livro didático, né, a aula 1, e depois vai para a aula em HTML, né, que é uma aula mais dinâmica, uma aula mais interativa, que a gente utiliza mais imagem, mais vídeo, mais link, né, é mais multimodal, né, a gente foca nessa estratégia, né, na potência desses recursos digitais. Diferente do livro PDF, que também tem uma razão de ser, mas que ele, por mais que seja dialógico, ele é mais formal. Aqui, como a gente só tem essa possibilidade, né, a gente acaba tendo outros recursos para poder investir. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês vale tanto nas disciplinas mensais como nas disciplinas estendidas. Então, vendo aqui, vê se vocês estão conseguindo acertar, né? E eu estou apontando aqui com o apontador vermelhinho, uma caixinha de retângulo que está em pé, pretinha, que tem uma mãozinha e uma boquinha falando. O que é isso? Isso é o Ribenar. É muito importante vocês ficarem sabendo, porque pode ser que você não use, mas pode ser que você tenha que indicar isso para um colega, que são as nossas possibilidades de acessibilidade ao conteúdo, né? Então, você clica aqui, você pode escolher. Se você quer escutar só o material todo, ele vai ler para você, aí você escolhe o ritmo que você deseja essa leitura, né? Ou, de repente, se você fala em Libras, né? Você vai colocar aqui a Libras e a Ribenar vai fazer a apresentação do material em Libras. Então é importante a gente conhecer esse material, porque todo material, gente, ainda mais hoje em dia, nessa sociedade que obrigatoriamente tem que ser inclusiva que a gente vive, a gente precisa pensar na inclusão, já quando a gente for planejar os nossos conteúdos, né? E aí você terminou o circuito final e o circuito inicial e o circuito intermediário, você lê lá aula 1 e aula 2, circuito inicial. Aula 3, aula 4, circuito intermediário. Ao final do circuito inicial e do circuito intermediário, você vai ter as questões objetivas, né? E aí você preencheu lá as questões, elas são lidas automaticamente pelo sistema, você tem 2 tentativas. Não sei se está dando para ver aqui embaixo o botãozinho vermelho, ó. Estou botando aqui o cursor. Tentar de novo, caso você tenha ido mal nessas questões. E aqui, diferente da disciplina discursiva, que fica lá aparecendo um zerinho, porque aí é corrigida pelo professor, na disciplina mensal, aqui a gente não tem discursiva. Aqui você acabou de fazer, você já recebe o gabarito, porque tem todo um sistema por trás, o gabarito já está lançado, né? Então, no circuito inicial e intermediário é assim. Já no circuito final e no circuito integrador, muito legal, né, Eucélio? Eu também adoro a Ribenar. Agora a gente precisa pensar em estratégias de incluir a Ribenar no livro PDF, né? A gente indica outros aplicativos gratuitos, mas era legal também que a Ribenar pudesse ficar no nosso livro PDF e o nosso suporte de tecnologia está estudando isso, é muito importante isso. E aí, quando chega lá no circuito final, no circuito integrador, a gente não tem questões de múltipla escolha, porque são esses trabalhos que a gente realiza, né, em coletividade, prioritariamente.
Então, você chegou no circuito final, tem lá as aulas 5 e 6, explicando o que é extensão, qual é a legislação da extensão, qual é a legislação da prática pedagógica. Vai ter um material norteador desse olhar para esse campo presencial, né? Tá lá. E aí, quando chegar aquela data lá do cronograma, você vai enviar esse primeiro material que hoje a gente vai conversar mais à frente. Tá vendo aqui? Você vai clicar aqui, adicionar envio. Vai aparecer essa caixinha de diálogo, você vai jogar o seu arquivo aqui para dentro e vai salvar mudanças. Normalmente, o feedback do arquivo a gente dá em até 15 dias. Tem duas referências. Até 15 dias do seu envio, que a gente está sempre olhando as salas, ou pode ser, se você enviar muito próximo à data final da entrega do arquivo, pode ser que a gente leve um pouquinho mais de tempo, porque aí são vários arquivos juntos, né, a gente acaba levando uns 15 dias úteis para poder corrigir. E todo comentário, tipo assim, tá ok, ou tá precisando de melhorias, vai ficar logo abaixo no espaço chamado comentários, né, que chama de feedback, vai estar lá para você. E aí, clicou lá, né, salvou, você vai enviar esse arquivo 1, que é o arquivo norteador, que a gente chama de guia de campo, que vai estar disponível na sala a partir de hoje, lá em material complementar. E aí, terminou o circuito final. Quando chegar aqui no circuito integrador, você vai ter mais 2 campos de envio. Você fala assim: "Pô, Luciana, agora eu vou enviar o quê?". No circuito final, é esse primeiro arquivo que a gente vai mandar para vocês como orientador do seu olhar e dos seus registros da prática presencial. E aí você olhou, né, que é o que a gente vai conversar agora, você vai produzir um material educacional a partir do que lhe deu aquela mexida ali, que você percebe que pode ser sua contribuição, né, no sentido de ser ensino, extensão. E aí você vai mandar aqui na atividade de extensão esse material educacional junto com o guia de campo, se for um guia de campo revisado, que normalmente a gente fala: "Poxa, acrescenta esse objetivo", ou "Esse objetivo aqui ficaria mais relacionado ao conteúdo que você deseja trabalhar". E aí a gente vai fazendo essas orientações. Se a gente pedir algum tipo de adequação do material, aí você vai colocar aqui. E o arquivo final, né, com a carta de aceite, que a gente vai conversar agora também mais à frente, com a versão final, com o comprovante da apresentação desse material lá na prática, você vai colocar nesse último espaço aqui na frente. Todos iguais, tá, gente? Adicionar envio, você coloca lá o arquivo, clica em salvar mudança e a gente te manda os os comprovantes. Aí você fala: "Mas Luciana, o que que é isso de carta de aceite?". Bem, pensa o seguinte, né, a partir do momento que eu vou para uma instituição presencial, isso não é estágio, tá? Eu preciso ter uma carta para me apresentar. Eu preciso ter uma carta, não é vínculo e para não dar um sentido de vínculo empregatício naquela instituição. Então eu tenho essa carta de aceite, que é uma carta que você gera automaticamente dentro do sistema, imprime ela e nesse momento você vai precisar do papel, né, você vai imprimir ela, alguém lá da instituição que te receber vai assinar essa carta e você vai dar essa devolutiva da carta assinada para a gente lá no último arquivo final. Primeiro, antes da gente falar sobre, especificamente sobre o desdobramento da atividade, deixa eu mostrar para vocês onde é que vocês geram essa carta de aceite automática, né. Você vai lá, volta lá para o portal do aluno, saiu da sala, volta para o portal, clica em documentos, aquele mesmo local que você colocou seus documentos pessoais. Aí aqui, você vai clicar aqui no número 2, ó, solicitar documentos e declarações. Clicou em solicitar documentos e declarações, vai aparecer essa telinha aqui, ó. Você vai selecionar qual é o tipo de declaração que você quer. Carta de apresentação do estudante, carta de apresentação de estágio extracurricular, carta de autorização e reconhecimento de curso, declarações de boa conduta. Você vai selecionar, claro, que essa primeira nossa, né, para essa finalidade, carta de apresentação de estudante para atividade de extensão, ela é gratuita, clica em continuar, a carta ela já gera automaticamente, aí você pode baixar ela bonitinha para poder entregar, né, pra gente, lá no final.
Agora vamos falar sobre o desenvolvimento das atividades. Até então a gente está falando da navegação, né, do conhecimento da imersão no portal, da sala de aula, desse passo a passo, né, mais burocrático. Então a gente vai falar da atividade. Que atividade é essa? Bem, eu estudei lá a aula 1 e aula 2. Tem, ok, né? Fiz a minha atividade de múltipla escolha. Estudei a aula 3 e aula 4, que eu tenho como prazo, lembra, gente? É um prazo norteador. A gente sempre sugere, na medida do possível, que você siga esse prazo. Ai, Luciana, eu não estudei a aula 1 e aula 2 no dia 20 do 10. Estou reprovada? Não. Você tem até o final da disciplina para finalizar. Mas a nossa orientação pedagógica é que você siga essa caminhada para você não se enrolar, tá? Porque a gente acha que tem muito tempo quando vê a disciplina já acabou. Quando você chega na aula 5 e na aula 6, que lá no cronograma está escrito relatório síntese, esse prazo aqui do dia 20 de dezembro é o envio desse primeiro arquivo, que é essa primeira imersão nesse campo presencial. Quando você chega lá no dia 15 do 2, porque a gente vai ter o recesso acadêmico, vai ter o recesso das festas de final de ano, você já vai ter o meu comentário lá da atividade 1, que foi enviado no dia 20 do 2. Aí, se tiver alguma observação, né, alguma adaptação, você tem até o dia 15 do 2 para fazer essa adaptação e para enviar o material educacional, né? E a gente vai conversar agora sobre ele. E lá no dia 6 do 4, você vai enviar todo o material finalizado, mais o comprovante dessa carta de aceite. Gente, essas atividades elas estão organizadas em 2 momentos. Primeiro, quando eu vou para o campo presencial, né? E aí você fala, Luciana, qual o campo presencial? Pode ser espaços formais de ensino ou espaços não formais de ensino. Espaço formal de ensino são as escolas. Espaços não formais de ensino pode ser associação comunitária, eh, clube de condomínio, pode ser a sua igreja, pode ser N espaços que você julgue que você possa contribuir com a temática da disciplina, que é ética e cidadania. Essa temática da disciplina é muito ampla, né? Então, existem múltiplas possibilidades. Então, esse primeiro arquivo é para te orientar a registrar a sua aprendizagem nesse campo presencial. Claro que, e aí a gente está botando o nome, né? Relatório síntese da atividade, nananã, que já é um modelo, como o próprio nome diz, é um modelo, ele é norteador do seu olhar, ele vai te ajudar a perceber o que, que você deve investigar lá no campo e como que você vai registrar isso e vai apresentar isso para a gente, tendo em vista que eu não vou estar no campo prático com vocês. E aí eu vou apresentar primeiro o documento, e aí depois eu vou falar sobre as múltiplas possibilidades, tá? Tudo que está em vermelho são coisas que você precisa acrescentar. Então, chegou lá, Faculdade Unileia, licenciatura em, lembrando que o arquivo é único. Então, se você está num grupo que tem História, Letras, Pedagogia, né? No seu arquivo vai estar Pedagogia. No arquivo do fulano vai estar História, se ele for de História. E aqui embaixo você vai colocar o nome dos componentes do grupo, por isso que está em vermelho. Você apaga esse vermelho e coloca lá na cor automática, no preto, e adiciona para a gente. Segundo momento, né? A gente sempre pede a data de início da sala, porque a gente, como professor, a gente tem múltiplas salas. Então, muitas vezes você fala assim, ah, mas eu sou fulano da sala da turma tal. A gente localiza vocês pela data de início da sala, né? Fica mais fácil para a gente poder se encontrar. Por isso que a gente pede sempre que você coloque lá a data de início. Qual é a data de início da nossa sala? Da maioria dessa turma, 20 do 9. E aí vem descrição da observação do espaço presencial. E aí você vai escolher, você vai apresentar o nome desse espaço, se tiver um endereço com o link, você vai colocar lá. Ah, Luciana, eu não faço ideia de qual espaço. A gente tem várias instituições conveniadas. Mas o interessante que a gente sempre faz esse convite, né, é você pensar algo próximo à sua comunidade, seja a comunidade da residência ou da sua comunidade profissional, para que você possa tecer relações, né, com essa comunidade, que é uma das grandes questões colocadas, né, dentro dessa temática da disciplina de ética e de cidadania, que é a humanização constante das nossas práticas educativas. E aí você vai falar, pô, Luciana, mas eu tô com uma pessoa, sou do Rio de Janeiro, eu tô com um componente do grupo que é de Brasília, e eu tô com um componente do grupo que é de Espírito Santo. A gente vai no mesmo local? Não. Pode ser que cada um vá num local diferente, não tem problema algum. Por isso que o arquivo é individual. Aí o CL pode botar a escola lá dela que atua, que pode ser o olhar que ela queira, o outro pode botar a igreja, o outro pode colocar uma ONG, o outro pode botar
um centro educativo de determinado museu, e aí você vai registrar. Qual vai ser o trabalho do grupo? Na conversa, na troca entre vocês, achar um ponto comum. Qual o ponto comum? Vou dar um dos exemplos, né? Que a gente observou. Teve um grupo que virou para mim e falou assim: Poxa, Luciana, a gente está nesse tempo, né, das eleições, né? Esse tema está muito presente. E dentro dos nossos espaços, eram espaços completamente diferentes, gente. Um foi numa associação comunitária, outro foi numa ONG, outro foi numa escola. Eles perceberam que o que tinha em comum é que ninguém sabia quais eram as funções dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Que legal perceber isso. Olha só que amadurecimento de olhar. Então, eles se uniram, né? Descreveram lá no, cada um colocou lá o seu espaço vivenciado. E aqui no análise dos dados da observação, ó, descrição da análise a partir da perspectiva do licenciando, ele colocou. Percebemos isso. É autoral. Isso aí, Océlio, o ponto comum é o tema norteador. Claro, né, que trabalhado dentro do tema da disciplina que é Ética e Cidadania. Teve outro grupo que fez uma observação muito legal. Eles foram visitar só a escola e aí trouxeram uma observação sobre regras de trânsito, né, sobre violência no trânsito. Gente, perfeito, tá ótimo. O outro grupo fez sobre. O outro foi muito interessante também. O outro grupo era uma menina que era, se eu não me engano, ela era enfermeira já, mas tinha a formação do ensino médio de licenciatura. E aí ela convidou o pessoal do grupo para conhecer o local que ela trabalhava, que trabalhava com pedagogia hospitalar, né? Era um centro referência para crianças, até aqui no Rio de Janeiro. E aí ela chegou, mostrou o espaço para o pessoal, né? O pessoal pôde ir presencialmente, porque era todo mundo aqui do Rio de Janeiro. E aí ela falou assim, eles observaram que, olha, gente, que mesmo a galera da educação, né, que tem uma especialidade específica, né, na nossa área, não sabia, né, o que era transtorno do espectro autista. Olha que interessante. E, bem, se o cara da educação lá, especialista, não sabia, imagina o cara que está na recepção, que atende essa criança, o profissional de apoio, que também atende essa criança, o médico, os enfermeiros, coisa e tal. E aí eles construíram uma cartilha com as informações básicas sobre o que é o transtorno do espectro autista e algumas dicas de interação com essas crianças. Claro, registraram lá que existem diversos níveis, né? Não é nível que se fala, né? Estou falando de bem informal. Mas eles foram colocando a informação e devolveram para a comunidade essa cartilha. Então, qual foi o primeiro passo deles? O primeiro passo foi o registro desse, entre aspas, problema, que não é um problema, né? Mas desse olhar crítico do que eles observaram que eles poderiam contribuir naquela prática. De tudo que eles viram, isso norteou, isso que é muito legal a gente estar em grupo, né? Porque o nosso olhar desponta para coisas completamente diferentes. Por isso que a gente coloca aqui, ó, descrição a partir da perspectiva do estudante. E aí, a partir disso, né, eles descreveram lá, olha, a partir da análise realizada, destaque um desafio percebido nesse cotidiano que se relaciona com o projeto Educando para a Cidadania, que é um dos nossos programas de extensão. Aí eles escreveram, olha, a gente percebeu que a gente precisa de um material informativo para essa comunidade. Ok, perfeito. Então, esse é o primeiro momento, quer dizer, é você ir para o campo, fazer essa troca com seus colegas, né? Se for o mesmo campo, ok, não tem problema nenhum. Se for campos diferentes, ok, não tem problema nenhum. O que vocês têm em comum é encontrar, como o Célio colocou muito bem, o ponto comum desse tema norteador de ética e cidadania. Teve outro muito legal também, bem, que eu achei muito legal, que eles foram em várias escolas, foi escola essa, e aí, com essa questão desses índices da pandemia, da dificuldade de interpretação de texto, de alfabetização, eles perceberam que os professores, na perspectiva do grupo, estavam com dificuldade de traçar estratégias para aprimorar a interpretação de texto dos alunos. Então, eles criaram um curso livre, né? Esse foi o primeiro formulário deles, né? Essa primeira entrega do guia de campo deles. Criaram um curso livre para os professores aprenderem múltiplas estratégias para desenvolver lá no discente, no aluno,
competências e habilidades relacionadas à interpretação de texto. Fantástico, fantástico. E o outro grupo foi ao contrário. Eles desenvolveram atividades específicas. Teve outro grupo que desenvolveu uma cartilha de práticas antirracistas. Então, assim, o que vai depender, o que vai gerar a produção desse material educacional vai ser o olhar que você vai ter ao problema, né, identificado nesse campo presencial. Aí deixa eu só ler aqui as perguntas da Ciele. E a orientação e a pesquisa e a orientação é pesquisação ou pode ser o tipo de pesquisa que você tiver mais afinidade, CL. Pode ser que, de repente, você nem dê esse nome no seu referencial teórico-metodológico, vamos dizer assim, né? Ah, pesquisação, pesquisa participante. O importante é, principalmente nesse primeiro formulário, vamos chamar de formulário, nesse arquivo, eu conseguir identificar um problema, né, um ponto em comum, caso eu faça em grupo, registrar esse ponto em comum e planejar essa prática. Aí, nesse ponto 3, vem o planejamento. Olha, descreva o problema para qual você indicará uma solução pedagógica e educacional, né? Descrevi lá. Qual é o objetivo geral? Produzir um material informativo sobre determinado tema. Qual é o segmento de ensino? Isso é importante, porque vocês, como professores, já sabem que o material ele tem que estar relacionado àquele público-alvo, né? Então, se você vai fazer para criança, né, para até determinada idade de um jeito, vai fazer para jovens e adultos de outro jeito, vou fazer voltado para o material para gestão, orientação educacional e de outro jeito. Isso aí. Aí depois, perfeito, Célia, se a gente vai produzir um material podemos chamar gráfico, né? A gente chama de um material digital, porque necessariamente não precisa ser gráfico. Pode ser um e-book, pode ser um podcast, pode ser um jogo. Vou trazer uns exemplos para vocês. Aí vai botar o ano, né? Lembrando assim, Malu, Luciana, eu estou fazendo numa associação comunitária, no espaço não formal de ensino. Eu preciso colocar o ano? Não, você coloca a faixa etária, né, daquela pessoa, porque isso é que a gente considera na avaliação do conteúdo. Ninguém vai avaliar, gente, o material que é mais digital ou menos digital, não é isso. É a relação desse planejamento que vocês propuseram, né, enquanto coletivo do grupo. Se tiver no espaço formal de ensino, qual é a habilidade da BNCC que está sendo indicada? É muito importante, porque muitos de vocês já trabalham com a BNCC, outros não. É um documento que norteia as nossas práticas oficiais aqui no Brasil, então a gente precisa conhecê-lo, né? Para ninguém sair decorando, né, aquelas habilidades, porque o documento está ali para consulta mesmo, só para a gente saber como navegar. Ah, mas Luciana, o que eu proponho não tem nada a ver com a BNCC. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você descubra que o que você está propondo tem muito a ver com as habilidades lá presentes da BNCC. Mas se não tiver, você vai descrever ali para a gente, né? Não se relaciona. Quais são os conteúdos a serem desenvolvidos? Lembrando que o meu olhar, o meu recorte, tem que ser sempre direcionado para os temas que a gente está estudando, né? Que é ética, cidadania, principalmente. Como que eu vou desenvolver essa atividade? Eu só vou apresentar? Eu vou entregar para essa comunidade? Porque tem comunidade, gente, por isso que a gente ampliou o espaço para não somente comunidade escolar, porque a gente ainda está vivenciando uma pandemia. Tem muitos espaços escolares que estão restringindo até o estágio supervisionado. Não são todos. Tem espaços escolares que não se abrem com tanta facilidade assim. Então, a gente ampliou esse olhar até para a gente poder ampliar o nosso olhar sobre educação também, né, formal e não formal, e para poder favorecer outras experiências a vocês, né? Aí você vai colocar sua conclusão e suas referências bibliográficas diante aquele conteúdo. Então, essa aqui é a primeira atividade. É a atividade de dezembro. Mas para você formular ela e entregar ela no dia 20 de dezembro, vocês têm que ter ido no local presencial de vocês, tem que estar com um grupo formado. Ah, Luciana, eu não posso fazer em grupo, eu vou ficar reprovado? Claro que não, né, gente? A nossa intenção não é reprovar ninguém. Mas a gente faz esse convite até para você dividir tarefas, né? Dividir a construção dessas atividades, que você possa ter olhares de outras pessoas. E o nosso curso aqui é fantástico, e tem gente do Brasil inteiro. Então, o que mais tem
possibilidade da gente criar coisas legais. Teve outra atividade muito legal, que foi uma estudante que criou um podcast sobre a história da Bahia, se eu não me engano, porque ela percebeu que determinada comunidade, eles não. E aí ela era da Bahia e os outros estudantes eram do Brasil, né, de outros locais do Brasil. E aí ela percebeu que aquela comunidade não conhecia a história. Gente, isso é uma perspectiva cidadã. Como é que eu não conheço a história do local que eu vivo, né, que eu atuo, né, principalmente como docente? E aí o grupo todo se mobilizou para criar esse podcast para eles. Depois eu posso compartilhar isso, é bem legal também. Então essa é a primeira atividade, a primeira forma, inserção no campo. Por isso a carta de aceite, para mostrar que você é um estudante Unileia, né? Para a gente poder legitimar todo esse espaço, todo esse cuidado. Você fazer a escolha de qual espaço que você vai, se vai ser um espaço formal de ensino, um espaço não formal, e ter esse documento em mão para você já orientar o seu olhar, né? Fez isso, né? Aí eu trouxe o Khan Scanner para vocês, porque fiz isso, olhei, registrei, mandei o meu arquivo num primeiro momento, fechei o primeiro passo da atividade, né, do envio lá até dia 20/12. Aí nós vamos para o segundo momento, que é produzir um material educacional relacionado àquele problema, né? E aí, nesse segundo arquivo, eu vou colocar o arquivo do dia 22 de dezembro, foi horrível, 22 de dezembro, corrigido, se a gente pedir alguma correção, e vou colocar lá no final a minha carta de aceite. Aí você fala: Luciana, como é que eu faço? Coloco isso tudo no mesmo arquivo. Aí eu estou sugerindo a vocês, mas existem outros, muitos aplicativos, o Khan Scanner, que é muito fácil, você baixa no telefone celular, tem um videozinho aí que mostra que a gente tira foto, já gera PDF, você consegue recortar e colar lá no arquivo com mais facilidade e acaba não trazendo tanto transtorno. E aí, primeiro momento da atividade, que é a imersão e o registro dessas aprendizagens, né, no arquivo, nesse arquivo 1, que é o guia de campo. Feito isso, a gente vai partir para o segundo momento. A gente vai ter outro encontro, tá, gente? Eu estou passando por aqui mais rápido, porque no outro encontro acho que a gente vai ser mais propositivo, que eu vou pedir mais para que vocês apresentem o espaço de vocês no presencial, como é que foi, para que a gente possa trocar e que eu possa ajudar também na construção da atividade. Acaba que esse encontro é mais expositivo. Então, nesse segundo momento, eu vou trazer algumas dicas, alguns materiais produzidos por nós, alunos da Unileia, e outros que eu trouxe para poder engrandecer mesmo o olhar de vocês, né? Então, assim, a gente tem um trabalho em grupo e a gente tem o uso de recursos digitais, que são habilidades específicas necessárias para o cenário social contemporâneo de todo profissional, especialmente do educador, né? Então, é a gente falar em grupo, a gente conversar em grupo e a gente saber produzir, né, por meio de recursos digitais, tá? E aí eu trouxe a primeira situação. Esses alunos que criaram o grupo não, o material que eu falei para vocês do TEA, né, do transtorno do espectro autista, eles gravaram aqui no Teams, né? E aí, como que eles fizeram isso? Eles faziam a reunião aqui no Teams, estão fazendo no grupo dele do WhatsApp. Aí eu estou trazendo uma possibilidade, como que vocês podem fazer, ó. Vocês vão lá em calendário, ou pode ser ligação, né? Você pode ir lá em chamada e mandar o link para as pessoas irem adicionando, ou você pode criar uma reunião. Ó, vou planejar. Meu grupo vai se encontrar amanhã, 2 horas da tarde. Já posso marcar na agenda, botar o e-mail daquelas pessoas que vão participar do grupo, que já fica na agenda deles também. E aí você não precisa ficar mandando link, a pessoa já recebe, no horário da reunião ela clica lá no link e entra, tá? E aí como é que a gente faz? Vou lá em calendário, ou reunir agora, se você quiser fazer sem um agendamento prévio, ou você vem aqui em nova reunião, né? Se for no reunir agora, a partir do momento que você clicar no reunir agora, já vai aparecer isso, ó. Obter um link para compartilhar, que é para você enviar para outras pessoas, e iniciar a reunião. Se você for na segunda opção, que é agendar essa reunião para determinado dia, você vai ter que preencher título, adicionar os participantes, escolher hora e dia e clicar em salvar. Aí ela vai ficar bonitinha lá dentro do calendário, né? Como o CL mostrou até aqui no chat, vocês podem olhar. E aí, quando você for entrar na reunião, vai aparecer lá, né? Essa sou eu tirando foto para vocês. Como que eu vou me organizar para entrar nessa reunião?
Vou usar a câmera, não vou? Tá aqui meio lilás, meio azulzinho, porque significa que eu vou usar a câmera. Se eu não quiser usar a câmera, eu clico nesse botãozinho aqui e ela vai fechar, vai ficar tudo pretinho. Eu posso botar fundo, por exemplo, vocês estão vendo aqui? Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu tô com desfoque. Vocês estão vendo meu fundo? Tá meio desfocado, né? Deixa eu tirar. Tem uma opção aqui, que é o mais, que é essa opçãozinha aqui, filtros de telas de fundo. Ó, tá vendo? Ah, eu tô com a minha parede de trás feia, Luciana, não quero que nenhum colega veja a minha parede de trás. Você pode usar o desfoque ou você pode usar os filtros de tela já existentes do Google. Deixa eu pegar um aqui, que o Fábio, que é o professor de estágio, adora. Mudei, vocês estão vendo? Tá aparecendo já, né? Olha aí meu videozinho, vocês vão ver. Vou botar outro mais coloridinho, bem psicodélico. Tem um aqui que imita uma sala de aula. Cadê? Aqui. E aí, esses fundos você pode utilizar para gravar um vídeo, gravar alguma coisa que você promova uma inserção do estudante. Vou colocar esse que está aqui no vídeo. Esse aqui eu criei no PowerPoint mesmo, tá vendo? Ó. É uma imagem que eu criei no PowerPoint e depois salvei como imagem, né? Perdão, um slide que eu criei lá a imagem e depois salvei como imagem. Deixa eu pegar outra aqui. Ah, o Minecraft, que as crianças adoram. E aí você pode, né, até contar história, né, criar narrativas inserido dentro desse espaço, né? A gente teve aluno que fez isso. Deixa eu voltar. Botar no local que eu adoro. Uma praia. Vamos seguir com a praia. E aí, voltando, né? Seleciono lá meu microfone e clico aqui, ingressar agora, que é muito parecido com o que vocês fizeram hoje. E aí, existem múltiplas possibilidades, né? A gente não vai falar sobre todas elas hoje. Mas lembra que eu falei para vocês, olha, clicando aqui, pessoas, eu vejo quem são os participantes. No chat é o bate-papo, né? Eu vejo quem está no bate-papo. Reações permitem emoticonzinhos de palma, joinha, coração. Então, a gente pode fazer jogo e falar, dá um joinha, levanta o coração, né? E promover engajamento. Essa das salas é muito legal e, se Deus quiser, a gente vai fazer no próximo encontro, que a gente divide os alunos em sala. Dentro de uma chamada, eu posso selecionar quem vai ficar em cada sala, eu posso deixar que o sistema identifique aleatoriamente. A gente divide-se em salas, discute, depois volta todo mundo para a mesma sala. É muito legal também. Mais aplicativos, são vários aplicativos disponíveis aqui dentro do pacote Office, né, dentro do Teams. Nesse mais, que são esses 3 pontinhos, você escolhe aqui, olha, qual tipo de apresentação. Eu posso me colocar na frente, deixa eu botar para vocês verem. Eu posso me colocar na frente do slide, tá vendo que eu tô aqui agora na frente do slide? E ir apresentando, apontando, né, falando: "Aqui em cima eu compartilho, aqui eu faço isso". Isso tudo aqui, ó, nesse modo de apresentador que tá aqui, tá vendo? Eu posso me colocar de destaque, eu posso colocar somente o conteúdo, como estava antes. Deixa eu voltar. Somente o conteúdo. Aí a minha telinha fica ao lado. Eu posso, mas Luciana, eu posso compartilhar minha tela inteira, porque de repente eu não fiz uma apresentação como eu estou fazendo agora, né? Eu quero mostrar o ambiente para vocês. Eu compartilho aqui a tela inteira do meu computador. Posso escolher compartilhar somente uma das janelas abertas do meu navegador. Posso abrir um quadro branco. Posso brincar com o conteúdo da câmera ou posso adicionar, olha aqui. Tá vendo esses arquivos aqui em PowerPoint, aqui embaixo? São alguns arquivos que eu já utilizei. Então, assim, são muitos os recursos que a gente pode utilizar. Aqui uns exemplos das reações. Aqui um dos exemplos dos aplicativos. Tem muitos aplicativos legais de imersão, de quiz. A galeria, né, e outras possibilidades que permite, ó, iniciar a gravação, aplicar legenda, silenciar as pessoas caso seja necessário, né. Esse modo juntos é outro modo muito legal que para além disso aqui, inclui a gente dentro de vários outros cenários. Ai, espera aí. Aqui um exemplo do chat, né, que eu posso anexar, posso colocar as reações.
Então, essas são uma das múltiplas possibilidades do Teams, né. E aliado ao Teams, a gente tem outros aplicativos. Gente, normalmente eu só trago coisas gratuitas, tá. Claro que a gente pode fazer assinaturas e deixar isso e utilizar mais ferramentas ainda, mas todos esses são gratuitos, tá. O Pictochart, que eu posso criar um infográfico, por exemplo. O Canva, que normalmente é que é muito utilizado ultimamente. O Pixtoon, que permite que eu crie historinha. Já tem historinha pré-selecionadas e eu só vou preenchendo com diálogo, eu posso mexer nos bonequinhos do cenário. O Wordwall, que tem sido muito utilizado para construção de jogos, eu trouxe alguns exemplos até para vocês. O Faz Game também. Já tem modelos prontos de jogos que eu só insiro meu conteúdo e eu posso criar novos jogos. O Prezi, que faz aquela apresentação mais interativa, né, mais dinâmica. O Bitmoji, que cria bonequinhos, vocês devem ter visto uns bonequinhos meu no fórum, né, nos fóruns, é o avatarzinho. O Anchor, que possibilita que a gente disponibilize vários áudios, e aí você pode gravar diretamente no Anchor, que é muito parecido com o Spotify, né, e criar playlist de conteúdo, se você julgar que isso é necessário, né. O Hot Potato, que é muito antigo. O Cardboard, que já tem vários vídeos de 3D gratuitos dentro do YouTube. Você pode baixar o modelo do cardboard para colocar com um telefone para promover a imersão em determinado ambiente. O MindMaster, que cria mapas mentais. O Profuturo, que tem vários, além de ter cursos gratuitos, tem vários recursos digitais que podem inspirar, né, a sua produção, como o Avamec, o Rived também, você pode dar uma olhada lá para fazer, se inspirar, né, fazer uma releitura, de repente, de algo já existente com adaptação. A Khan Academia, porque você pode, de repente, promover, pensando, né, teve um aluno que fez uma proposta de formação continuada sobre o conflito. Ele pegou um curso do Avamec e criou a proposta dele dentro do curso do Avamec, dinamizando aquele curso. Perfeito. Também é uma possibilidade. A Educopédia, né, construída aqui pelos professores do município do Rio de Janeiro, e aí eu trago alguns exemplos. Olha, esse aí é Festa do Marmelo no Quilombo Mesquita. Ela criou um e-book, né, sobre a Festa do Marmelo e sobre a importância desse quilombo para o município de Mesquita, aqui no Rio de Janeiro. É muito legal esse e-book. Esse aqui foi um vídeo, ela criou um vídeo explicando uma das estratégias de comunicação não violenta, né, considerando a mediação de conflitos em determinado grupo. Esse aqui criou lá no Wordwall, olha que legal, conhecimentos básicos sobre a Constituição brasileira. O público-alvo eram crianças, se não me engano, do 4º ao 5º ano. E aí, tá vendo? Aí ele vai clicando e vai arrastando aqui para o lado da frase. E tem áudio também, tá? Você pode clicar e arrastar ou você pode escrever o texto também do botãozinho, como se fosse um correlacione, né. Esse aqui também é muito legal, esse aqui olha que interessante, esse aqui foi para um grupo de educação infantil. Foi um determinado grupo que chegou e falou que as crianças tinham muita dificuldade em reconhecer os seus deveres, né, as famosas regras de convivência na educação infantil. Então eles criaram aquele primeiro arquivo, né, do projeto, identificaram o problema e criaram esse jogo, que é o jogo chamado Regras de Convivência. Então sabe aquelas regrinhas que a gente escreve à mão, né, faz aqueles cartazes bonitinhos lá para as salas, eles criaram no formato de baralho. E aí eles fizeram 2 baralhos. Fizeram esse baralho digital e o baralho físico. Como aqui o nosso recorte é digital, porque a gente está num curso à distância, então a gente armazena no modo digital, mas eles fizeram dos 2 jeitos, né, para conversar com as crianças lá e dinamizar com as crianças lá na sala e para fazer desse meio digital. Então tem que achar lá o desculpar-se com o desculpar-se, e aí vai aprendendo as regras de convivência. Essa aqui não foi produzida pela gente, mas acho um excelente exemplo, que foi uma cartilha, né, produzida pelo governo de Minas Gerais, Direitos Humanos e Combate ao Racismo, sobre práticas antirracistas nas instituições.
E aí chega em um dos nossos contatos gerais da Unileia, o contato da nossa ouvidoria, né, caso em algum momento você não se sinta atendido, ou a resposta que a gente tenha dado, algum setor tenha dado, não tenha sido adequada, então nós temos esse processo também para além da comissão própria de avaliação, que é a ouvidoria, que nos acompanha. O chat online disponível lá no chat oficial, que é outra ferramenta legal para vocês utilizarem, né? E o nosso Fale pelo WhatsApp da graduação EAD. Lembrando que a gente é graduação, então a gente tem que clicar no graduação. Você pode ir pelo navegador do telefone ou do próprio site, tá? Do próprio computador. Então, assim, o que é importante agora para a gente, finalizando, né? A gente já está quase 2 horas juntos. Deixa eu só tirar essa apresentação. Tem dúvidas? As dúvidas vão aparecer ao longo do desenvolvimento das atividades. Mas o que é importante nessa fase? A gente lê aula 1 e aula 2, né? Daqui a pouco caminhar mais um pouquinho para aula 3, aula 4, que aí a gente já vai para o segundo mês da disciplina. E aí tentando se mobilizar para os grupos, pensando qual é o grupo que você vai fazer parte, vendo se é possível fazer esse trabalho em grupo, porque também não é para impossibilitar o trabalho de ninguém, ver se é possível fazer o trabalho em grupo. Chegou à conclusão de que não é possível, infelizmente você vai caminhar de forma individual, mas tenta o máximo possível se colocar disponível para fazer o trabalho em grupo. Fez isso, você vai pensar num espaço presencial. Ah, Luciane, ainda não encontrei o grupo. Não tem problema, vai fazendo sua caminhada. Pode ser que seu grupo apareça lá nos 45 do segundo tempo, do prazo que a gente identifica como limite lá no cronograma, tá? Aí é com você. Você que vai fazer essa caminhada, essa jornada. Ah, Luciana, você pode me ajudar a formar o grupo? Gente, pede ajuda, grita. Fala, Luciana, não estou conseguindo, o pessoal está paradão lá, o pessoal não está se mobilizando, me avisa que eu vou convocando os estudantes para que a gente possa ir se organizando para fazer o grupo. Pensem que até novembro eu vou marcar outro encontro, tá? Para vocês também apresentarem como que foi a organização de vocês. Então, esse primeiro momento é para a gente ter essa imersão mesmo, conhecer a disciplina, conhecer o planejamento, já saber que o arquivo orientador está lá, já dá uma olhada, pode ser que as dúvidas só apareçam depois, não apareçam agora. E aí, o que é importante? Ter a imersão no campo. Esse primeiro arquivo é o registro dessa imersão em campo e dessa documentação dessa aprendizagem, porque o nosso olhar crítico também é um aprendizado, né? Fez isso, é a nossa primeira etapa nesse ano. Para o ano que vem, é a entrega de um material educacional digital relacionado a esse problema que você viu no campo prático. E aí a gente vai ter outras oficinas mais relacionadas à produção do material. E aí vocês também podem me demandar, poxa, Luciana, eu gostei muito de determinada ferramenta, você pode trazer para a gente? Ou você pode fazer uma oficina só mostrando os exemplos. Posso. Ou você pode fazer a oficina ensinando a gente a entrar em determinado conteúdo. Se eu souber fazer, também posso. É com vocês. É só vocês me demandarem que eu me organizo o encontro para a gente poder fazer. E se vocês quiserem votar também o melhor dia, o melhor horário para fazer encontro, é só me avisar, tá? No chat eu não vi mais nenhuma dúvida. Euciele, você tem mais alguma dúvida? Não? Então acho que a gente pode parar, né? Vou finalizar a nossa gravação.